Boa noite, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida neste momento. Nos encontramos neste lugar, neste momento, neste horário, para engrandecer o nome do Senhor, para louvar este Deus que tem nos abençoado, que tem nos mantido e que tem nos sustentado. Nós somos a Igreja Presbiteriana do Mendanha, estamos localizados no bairro do Mendanha, em Campo Grande, e temos o intuito desta noite de louvar o Senhor. A Igreja Presbiteriana do Mendanha ela está de braços abertos, mesmo nesses tempos difíceis, nestes momentos de luta que estamos passando. Iniciamos aí uma flexibilização no Rio de Janeiro. As igrejas, aos poucos, elas estão retornando, mas por prudência ainda, nós permaneceremos no culto online, no culto ao vivo. A Igreja do Mendanha, ela está localizada na Rua Safira, no lote 14, quadra 16. E nós estamos temporariamente com as nossas portas fechadas, porque entendemos por prevenção, por precaução, que é o momento de continuarmos com os nossos cultos, os nossos estudos online. Mas chegará um momento com certeza que nós retornaremos à casa do Senhor e vai ser um dia muito feliz, um dia de muita festividade em nosso meio. E eu quero já te convidar a louvar ao Senhor neste momento. E nós vamos louvar ao Senhor através de uma oração de adoração ao nome do nosso Deus. Porque Ele é digno, meus irmãos, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você que está no aconchego do seu lar nesse momento, ou no seu trabalho, aqueles que nos assistem pelo Instagram ou pelo Facebook, prepare já o teu coração para nós louvarmos e adorarmos o Senhor. O Senhor tem nos mantido, meus irmãos. Olhe para a sua vida, olhe para a sua casa neste momento. Olhe para os seus familiares, para os seus amigos e contemple o que Deus tem feito em tua vida. Apesar dos problemas, apesar do sofrimento que muitos estão passando nesse momento, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua com as suas mãos de poder e glória nos abençoando e cuidando de cada um de vocês. Então feche teus olhos nesse momento, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao nosso Deus que o Senhor nos abençoe nesta noite, que possamos ouvir a sua voz, que possamos sentir claramente o poder do Espírito Santo em nosso meio, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Feche teus olhos. Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor, nesta noite. Porque entendemos, ó Pai, que Tu és o nosso Deus. Entendemos, ó Pai, que Tu és o Deus que nos tirou do império das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nós Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade e nós Te clamamos neste momento. Que Tu possa, Senhor, abençoar o Teu povo. Abençoar, Senhor, aqueles homens, mulheres, crianças da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Mendanha, daqueles que nos assistem nesse momento, que têm assistido, que têm acompanhado as redes sociais da tua igreja. Senhor, abençoe o teu povo neste momento. Que cada um, Senhor, em sua casa ou no seu ambiente de trabalho, possa sentir neste momento a paz que excede todo entendimento. Que possa sentir, ó Pai, o teu amor. Que possa, Senhor, experimentar a Tua misericórdia. E que eles possam, Senhor, aconchegar os seus corações ao Teu trono neste momento. Que possamos estar focados em Ti, Senhor, neste momento. Que possamos, ó Pai, não nos dispersar com aquilo, Senhor, que tenha ou nas nossas casas, ou no nosso trabalho. Que possamos focar, Senhor, os nossos olhos e os nossos ouvidos, ó Pai, na Tua palavra, nos louvores que serão entoados, Senhor, nas orações que aqui serão realizadas,
Senhor, abençoe aqueles que estão aflitos, aqueles que estão desanimados, aqueles, ó Pai, que os corações estão agoniados nesse momento. Que Teu Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um deles. E que esta live, que este culto ao vivo, Senhor, sirva, Senhor, em primeiro lugar, para Te adorar. Em segundo lugar, Senhor, demonstrar a nossa gratidão. E em terceiro lugar, que possa abençoar, Senhor, a vida daqueles que assistirão este momento. Abençoe o Teu povo, Senhor. Nós carecemos, ó Pai, de Ti, carecemos, ó Pai, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda em espírito de adoração ao Senhor, porque quando iniciamos o culto, nós, em primeiro lugar, adoramos o Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 28. Abra a sua Bíblia, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho. No Salmo de número 28, que é um salmo de ações de graças, um salmo de súplica ao Senhor. E é isso que nós estamos neste momento realizando ao Senhor, clamando ao nome dEle, suplicando a sua misericórdia e o seu amor. Salmo de número 28. Abra na sua casa, abra a sua Bíblia. Vamos ler juntos esta palavra. Assim diz o Salmo 28. A Ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minhas vozes súplices quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arraste como os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhe, Senhor, segundo as tuas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, e retribui-lhes com o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que suas mãos fazem, Ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido por isso. O meu coração exulta e com o meu cântico te louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Este salmo de Davi é um salmo de clamor, é um salmo de súplica ao Senhor, pedindo pela sua nação, pedindo para o seu povo e pedindo também ao seu coração. O salmista Davi, ele estava aflito neste momento. E ele reconhece que se ele clamasse ao Senhor, o Senhor não fecharia os seus ouvidos. O Senhor responderia às suas súplicas. E é assim que nós confiamos, meus irmãos. É assim que nós cremos. Que o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor ouve as nossas súplicas. O Senhor tem ouvido o teu clamor. O Senhor tem ouvido, meu irmão, as suas orações. E é por isso que o salmista clama ao Senhor. E no final ele diz: bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Amados, é essa paz que nós sentimos. Que mesmo nos problemas da vida, mesmo nas tempestades, mesmo na pandemia que estamos vivendo, o Senhor ouve, o Senhor escuta o nosso clamor. E bendito seja o Senhor por isso, porque Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos dá as suas mãos para nos conduzir. E agradecendo ao Senhor por este motivo, nós vamos louvar o Senhor neste momento. Nós vamos clamar ao Senhor neste momento, porque Ele é digno de toda adoração. E Ele é grande. E é por isso que nós clamamos ao Senhor, porque grande
é o Senhor. Louve na sua casa, louve neste momento o nome do Senhor. Nossa irmã Gisele vai estar nos conduzindo neste momento ao louvor ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvamos ao Senhor neste momento. E neste louvor, nós declaramos que o Senhor é grande, que o Senhor é dono de toda a terra e dono dos céus.
Mas nós temos que reconhecer, meus irmãos, os nossos pecados e as nossas falhas. Precisamos olhar para dentro de nós e observarmos as falhas que cometemos durante esta semana. Os pecados que nós cometemos, aquilo que desagradou o Senhor, aquilo que desonrou o nome do nosso Deus. E é por isso que eu quero te convidar neste momento a olhar para dentro de si, observar os seus atos. A nossa mensagem hoje nós vamos enfocar sobre os atos de um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E nós também, que somos cheios de fé e cheios do Espírito Santo, precisamos olhar para dentro de nós. E precisamos observar aquilo que nós temos errado, aquilo que nós temos desagradado o Senhor. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez nesse momento. E nós vamos orar e clamar ao nome do nosso Senhor por perdão. Pelo perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas falhas. Porque, amados, nós precisamos do Senhor. Muitos dizem aí que são fortes, que são corajosos, que são impetuosos, que não precisam do auxílio divino. Mas quando nós observamos as Sagradas Escrituras, nós entendemos que nós somos falhos e nós carecemos da misericórdia do Senhor, que nós somos fracos e precisamos do auxílio e das mãos do nosso Deus, que somos pecadores e precisamos da misericórdia do nosso Senhor. Feche teus olhos, você que está na sua casa, no seu trabalho, vamos orar ao Senhor em oração de contrição e confissão de pecados. Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua presença e reconhecemos, ó Pai, neste momento, o quanto, Senhor, nós somos pecadores, o quanto nós carecemos, Senhor, da Tua misericórdia, o quanto nós somos errantes. Senhor, se observarmos os nossos atos, aquilo que praticamos durante esta semana, Senhor, podemos observar em diversos momentos que nós desagradamos o Teu nome, que nós falhamos, ó Pai, como filhos Teus. Mas, Senhor, em total humildade, nós nos colocamos na Tua presença e clamamos, Senhor, pelo Teu perdão, por intermédio de Cristo Jesus. Por intermédio, Senhor, do sangue do Teu Filho amado, que nos purificou, que nos lavou e que nos absolveu, Senhor, das nossas falhas e dos nossos erros. Mas, Senhor, nós sabemos que durante a caminhada nós falhamos, durante a caminhada nós erramos. E por isso, Senhor, nós te clamamos o Teu perdão, Senhor, por tudo que nós realizamos durante esta semana. Senhor, o domingo é o primeiro dia da semana. Era o dia em que a Tua igreja, Senhor, a igreja primitiva, se reunia para Te louvar. É o dia, Senhor, que nós como igreja, como corpo de Cristo, nos reunimos. E é, Senhor, o motivo de nós entendermos que é o primeiro dia em que nossos atos precisam mudar. É o primeiro dia que nossos atos e as nossas falhas, Senhor, precisam ser corrigidas. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Teu perdão. E que Teu Espírito Santo, Senhor, nos impulsione a realizar aquilo que é certo, aquilo que é correto, a andar, Senhor, nos Teus caminhos, a entender, Senhor, que nós somos falhos, que nós somos pequenos diante de Ti e que nós temos um Deus, Senhor, que possui toda a fortaleza em seus braços. Senhor, nós Te agradecemos por esta oportunidade. E nós, Senhor, nos colocamos, ó Pai, com os nossos corações felizes, porque sabemos que o Senhor nos perdoou. O Senhor olhou para nós com olhos de misericórdia, o Senhor nos absolveu pelo sangue do Teu Filho amado. Abençoe o Teu povo, Senhor. Que o Teu povo possa ter ânimo, Senhor, durante esta semana, de praticar aquilo que é reto, de praticar aquilo que é correto. Nós Te agradecemos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já estamos nos preparando nesse momento para a mensagem desta noite, para a reflexão neste momento. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu te convido neste momento, você que está na sua casa,
você que está no seu trabalho, você que está com a sua família reunida aí na sala, ou no quarto, ou em qualquer cômodo da sua casa, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos, no seu capítulo 6, dos versos 1 ao verso de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1 ao verso 15. Eu vou dar tempo de você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 6, versos 1 a 15. E aqueles que já encontraram, eu quero te convidar neste momento. Não, você não vai curtir esse vídeo, ou você não vai compartilhar esse vídeo pelo seminarista, ou simplesmente também pela igreja. Mas eu quero te convidar, você que está no Instagram nesse momento, você vai ver um símbolo de coração no lado, você possa clicar neste momento, porque automaticamente este vídeo será demonstrado e vai ser mostrado para outras pessoas. Esta live pode chegar a outras pessoas, e você que está no Facebook, se você puder curtir este vídeo, se você puder compartilhar neste momento, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, na sua plataforma social, para que outras pessoas possam assistir esta live, que outras pessoas possam ouvir a mensagem do Senhor neste momento. Eu repito, não é por minha causa, não é por causa da igreja, não é pelo nome de pessoas que nós estamos realizando isso, é pelo nome do Senhor. Que você possa neste momento compartilhar este vídeo, compartilhar esta live, que possamos juntos ouvir a voz do Senhor e estudar a palavra do nosso Deus. Vamos voltar aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 1 ao verso 15. Na nossa última gota de orvalho, publicada na sexta-feira, eu falei um pouco sobre a vida de Estevão, o primeiro mártir da igreja, o primeiro diácono da igreja. Um homem que era cheio de fé, cheio de coragem, um homem intrépido, um homem ousado, um homem que tinha o poder do Espírito Santo em sua vida. E eu quero mergulhar mais a fundo sobre a vida deste homem junto com você. No Gota de Orvalho é uma síntese, é um resumo do que foi a vida de Estevão. E neste momento eu quero mergulhar junto com você para nós estudarmos juntos a vida de Estevão. Atos 6, dos versículos 1 ao versículo de número 15. Vamos ler a palavra do Senhor juntos? O título que a Sociedade Bíblica do Brasil fornece ao texto é A Instituição dos Diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação e cheios do espírito de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer dos discípulos agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, oriundo, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então,
subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo-o, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. E nós te clamamos neste momento, Senhor, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração e à nossa mente, para que possamos ouvir e entender, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Abençoe o teu povo, Senhor. Que o teu povo, neste momento, abra os seus olhos e abra os seus ouvidos para, Senhor, a proclamação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em Atos dos Apóstolos inicia, o próprio nome do livro já diz aquilo que o livro vai dizer. Atos dos Apóstolos nada mais é do que os atos daqueles discípulos e dos homens de fé e de coragem que iniciaram a igreja primitiva. Cristo Jesus morre, Cristo Jesus ressuscita, Cristo Jesus ascende aos céus, e o evangelista Lucas, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, ele vai narrar através do livro Atos dos Apóstolos os atos, os projetos, aquilo que o Senhor fez através dos apóstolos, daqueles homens que estavam ao redor e eram discípulos de Cristo Jesus. E nós vamos observar, neste capítulo que nós iniciamos a leitura, que chegou um momento que a palavra do Senhor era proclamada com ousadia, com intrepidez, e muitos homens e mulheres ouviam esta palavra e se convertiam ao evangelho da salvação. E chegou um momento que os apóstolos observaram que existia uma grande multidão de pessoas que seguiam-os. Só que estava acontecendo um grande problema que Atos 6 vai demonstrar para a gente. Alguns começaram a reclamar, dizendo que as viúvas dos helenistas não estavam recebendo a distribuição diária. Eu quero te lembrar que a mulher que ficava viúva naquele tempo, ela não poderia trabalhar, o homem que era casado com ela e faleceu era o sustentador do lar, e neste momento que a mulher fica viúva, ela ficava amparada por aqueles que lideravam a comunidade. Ou seja, elas não poderiam trabalhar e eram sustentadas por estes líderes que tocavam e encaminhavam a comunidade. Só que qual é o grande problema? Começou a ocorrer murmuração nesse tempo, em que as viúvas dos helenistas, ou seja, daqueles que eram de origem grega, estavam sendo rechaçadas, afastadas das viúvas dos hebreus. Ou seja, a viúva dos hebreus, elas estavam recebendo a manutenção diária e a viúva dos helenistas estavam sendo desamparadas. E aí os apóstolos, que possuíam o ministério da palavra como o ministério principal de suas vidas, eles começam a observar a necessidade de instituir homens, e eu quero focar nesta parte que o texto bíblico demonstra. Homens, versículo 3, de boa reputação e cheios do Espírito e de sabedoria. Então os apóstolos pedem para aquela comunidade, em conjunto com eles, escolherem 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito para servir as mesas, para ajudar a amparar as viúvas, para observar aquilo que faltava na comunidade. E aí se institui a figura do diácono. A palavra diácono vem de diaconel, de serviço.
Ou seja, esses homens foram escolhidos para servir o povo de Deus. Mas, amados, não era servir por servir. Não era simplesmente dar a manutenção diária às viúvas, quer dos helenistas ou quer dos hebreus, ou observar se os apóstolos precisavam de algo. Estes homens serviam, mas eles possuíam uma boa reputação e eram cheios do Espírito. E pela primeira vez vai aparecer o nome de Estevão. Estevão, ele era um homem cheio de fé, cheio de sabedoria e poder do Espírito Santo do Senhor. E ele, como vai dizer o versículo de número 6, vai ser escolhido 7 homens de boa reputação. E o interessante é que o evangelista Lucas, ao retratar Estevão, ele vai demonstrar o seguinte, versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí depois o evangelista Lucas ele vai narrar Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Claro que esses outros também eram homens de fé, de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Mas existia algo que diferenciava Estevão. Existia algo em que os homens olhavam para Estevão e viam neste homem um homem diferente. Um homem que era de fato um discípulo de Cristo Jesus. O evangelista ele é cuidadoso ao escrever que Estevão era homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E além disso, Estevão, ele vai ser o primeiro mártir da igreja. Ele vai ser o primeiro homem que vai ser morto por propagar o evangelho de Cristo Jesus. E nós vamos observar no texto bíblico do capítulo 6 ao capítulo de número 8, que Estevão vai ser julgado por crimes que ele não cometeu. As testemunhas que serão utilizadas nesse julgamento são testemunhas que vão prestar juramento falso, ou seja, vão mentir para incriminar Estevão. E Estevão, no capítulo 7, ele vai fazer a maior defesa com citações bíblicas de toda a palavra do Senhor. Se nós observarmos, e depois com calma, eu quero que você leia o capítulo 7 de Atos, Estevão, ele vai iniciar falando de Adão e Eva, dos pais, dos patriarcas, de todos os reis de Israel, até chegar a Cristo Jesus, numa defesa brilhante. Porque Estevão não era simplesmente um homem eloquente, mas era um homem que era conhecedor da palavra do Senhor. E mesmo com toda a defesa, o final do capítulo 7, melhor dizendo, vai demonstrar a partir do versículo 54 a sua morte. Estevão é julgado pelo Sinédrio, é colocado para fora do Sinédrio e é apedrejado até morrer. E o início do capítulo 8, no seu verso 1, vai dizer que o apóstolo Paulo, antes Saulo, consentia na sua morte. Aqui nós não vamos falar sobre Paulo e o início da sua caminhada cristã. Eu quero focar com você naquilo que eu observei no texto bíblico com relação à vida de Estevão. E que deve ser um parâmetro, um paradigma para nós na nossa caminhada cristã. Os atos e a vida de Estevão, meus irmãos, ela deve servir para nós entendermos como nós devemos nos portar neste mundo de grande tribulação. O primeiro ensinamento que nós tiramos da vida de Estevão, deste homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo do Senhor, que a sua vida, a vida de Estevão, era irrepreensível. Olha o que vai dizer o versículo 3. O versículo 3 vai dizer o seguinte: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço. Amados, o primeiro ensinamento que nós tiramos da vida de Estevão, a primeira qualidade que nós observamos em sua vida, que Estevão era um homem de boa reputação.
A sua vida era uma vida irrepreensível. As pessoas olhavam não simplesmente para as falas de Estevão, mas as pessoas observavam os seus atos, observavam as suas atitudes, observavam a sua vida. A conduta e o caráter de Estevão era um caráter irrepreensível. As pessoas não tinham nada o que falar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua caminhada. Nós precisamos aprender, amados irmãos, neste momento, que a nossa vida cristã ela deve ser pautada por uma vida irrepreensível. E o que é uma vida repreensível? Você pode estar se perguntando agora. Uma vida irrepreensível é uma vida onde que a sua fala, a sua voz, ela vai se igualar aos seus atos. Amados, sejamos bem sinceros. Santo Agostinho, que é um dos pais da igreja, vai dizer o seguinte: se possível, pregue o evangelho com as suas palavras. Se possível, mas pregue o evangelho com os seus atos. Nós precisamos pregar o evangelho através da nossa vida, meus irmãos. Muitos aí podem pensar que o evangelho deve ser pregado só através das nossas vozes. Também nós pregamos o evangelho através da ministração da palavra, quando você está na igreja, no seu trabalho, no seu ambiente de casa. Mas, meus irmãos, nós pregamos o evangelho através dos atos da nossa vida. Você vai observar que os apóstolos, eles orientam aqueles que vão escolher os 7 a escolherem homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Homens de boa reputação. Homens que sejam honestos. Homens que tenham a sua vida passado a limpo e que não se encontre uma mancha. Homens que falam, melhor dizendo, homens que falam, mas homens também que agem de acordo com as suas falas. Amados, a nossa vida cristã ela deve ser pautada por uma conduta e um caráter irrepreensível. Porque é isso que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Os grandes homens de fé, os grandes homens, os grandes personagens bíblicos, eram homens com pecado, sim, porque todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Mas eram homens e mulheres, e aqui eu não estou afastando as mulheres, pelo contrário. Homens e mulheres que tinham excelente reputação. Homens honestos, homens que pagavam seus impostos, homens que seguiam de acordo com a lei de Deus e com a lei dos homens. Estevão era um homem que seguia fielmente aquilo que o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo dizia e aquilo também que os seus líderes locais falavam. Estevão era um homem subordinado. Estevão era um homem que entendia a hierarquia da igreja. E aqui, quando eu falo hierarquia da igreja, meus irmãos, não estou dizendo aqui que um é melhor que o outro, mas ele entendia que ele era subordinado aos seus líderes. Estevão era um homem que representava de fato o que é ser discípulo de Jesus. Então, quando nós observamos a vida de Estevão, nós claramente olhamos, observamos que ele era um homem não somente de boa reputação, mas era um homem cheio do Espírito Santo do Senhor. Quando você tem o Espírito Santo do Senhor como o norte da sua vida, a sua reputação, os seus atos serão de um homem e de uma mulher também cheios do Espírito Santo do Senhor. Uma coisa não está afastada da outra. Muitos aí podem dizer, Diego, mas eu tenho o Espírito Santo do Senhor, mas os meus atos e a minha vida, de vez em quando, elas podem deturpar aquilo que o Espírito Santo diz ou que o Espírito Santo fala. Outros vão dizer, olha, eu tenho uma excelente reputação e eu não preciso seguir esse Espírito Santo que tanto falam. O texto bíblico está dizendo que ambas as coisas estavam interligadas. Ele era um homem de boa reputação, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo do Senhor. A nossa vida deve ser pautada, amados, com transparência. O apóstolo Paulo ele vai dizer em sua carta aos Tessalonicenses
que a nossa vida deve refletir o resplendor da glória do Senhor. Como a sua vida tem refletido esse resplendor? Será que os seus atos condizem com atos de um homem e de uma mulher que são tementes ao Senhor? Ou será que nossos atos e a nossa vida têm destoado daquilo que a palavra do Senhor diz? Os apóstolos e os homens e as mulheres ao redor dos apóstolos, eles observaram nesses 7 homens, em especial em Estevão, que nós estamos dizendo hoje, nós estamos pregando, que ele era um homem com uma excelente reputação. Era um homem que a sua vida era transparente. Era um homem que as suas palavras condiziam com as suas obras e que as suas obras condiziam com a sua palavra. Mas existe um segundo ensinamento da vida de Estevão que eu quero refletir junto com você. Que as palavras deste homem eram palavras irresistíveis. Olha o que vai dizer no versículo 10 do capítulo 6, que nós acabamos de ler. Vai dizer o seguinte: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Amados, por Estevão ser um homem cheio de fé e do Espírito Santo, por Estevão ser um homem conhecedor da palavra de Deus, ser um homem que era discípulo de Cristo Jesus, as palavras que saíam de sua boca eram palavras irresistíveis, eram palavras que conquistavam as pessoas não pela sua oratória, não pela sua eloquência, mas eram palavras que eram destiladas pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Amados, como nós somos cheios do Espírito Santo do Senhor, nada diferencia um homem que tem um doutorado ou seja um analfabeto. Quando este homem é cheio do Espírito Santo do Senhor, não há necessidade de diploma, não há necessidade de status social. As palavras que são proferidas de sua boca serão palavras cheias do Espírito Santo e que transformarão este mundo tão tenebroso que nós estamos vivendo. Estevão era um homem que saía pelas ruas, que saía pelos locais, e ele pregava a palavra de Deus com ousadia. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor impulsionava a vida de Estevão. Muitos, amados, têm excelente oratória, muitos são eloquentes, muitos até estudam para falar bem em público. E eu não estou dizendo que isso é errado, pelo contrário. Nós devemos nos aperfeiçoar a cada momento, a cada instante. Mas quando observamos a vida de Estevão, nós vamos claramente ver que ele era um homem que as suas palavras eram palavras de poder, eram palavras que mereciam confiança, eram palavras que eram proclamadas e ministradas e as pessoas entendiam, elas percebiam que estavam em grande erro e necessitavam se consertar. É isso que nós vemos na segunda qualidade da vida de Estevão. Não era simplesmente a sua reputação que era boa, o seu caráter que era um caráter santo, mas as suas palavras eram palavras que ao mesmo tempo eram doces e também fortes e que cortavam o coração dos homens. Ao mesmo tempo era uma palavra que trazia cura aos quebrantados, mas era uma palavra que feria o coração endurecido. As nossas palavras devem ser assim, meus irmãos. Não é simplesmente a nossa reputação. Não é simplesmente aquilo que as pessoas veem em nós, mas aquilo que as pessoas ouvem das nossas bocas. O que nós estamos precisando neste mundo, meus irmãos, é homens e mulheres cheios do Espírito Santo do Senhor e que proclamem este evangelho que salva. Homens que não tenham medo, homens e mulheres que não tenham medo de pregar a palavra. Nós vamos observar que Estevão foi perseguido e morto por pregar a palavra, por pregar a verdade. Mas ele, em nenhum momento, ele recuou. Em nenhum momento ele retrocedeu, pelo contrário.
A cada vez mais que ele falava, mais as pessoas que o perseguiam queriam o matar. Por quê? Porque eram palavras que eram verdadeiras. Nós precisamos hoje de homens e mulheres que não somente tenham boa reputação, que não somente tenham uma reputação ilibada, uma reputação em que os homens veem que é uma reputação correta, mas nós precisamos também de homens e mulheres que tenham palavras que cortem o coração endurecido. E essas palavras somente saem quando nós estamos cheios do Espírito Santo do Senhor. Quando estamos cheios deste Espírito que nos impulsiona a pregar a sua palavra. Mas, amados, temos que observar também que Estevão não somente tinha uma boa reputação, não somente tinha uma boa palavra, não somente era um homem cheio de fé, mas as suas obras eram obras que o homem não poderia refutar, que o homem não poderia dizer que era mentira. Olha o que vai dizer o versículo 8 do capítulo 6 de Estevão. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, vírgula, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Sem dúvida, e aqui eu repito mais uma vez para você entender, você que está nos ouvindo neste momento, sem dúvida, as obras de Estevão eram obras que refletiam a sua vida, que era cheia de poder e cheia da manifestação do Espírito Santo do Senhor. Nós aprendemos durante a história da igreja, durante a caminhada da igreja, que homens e mulheres que se dispuseram ao chamado do Senhor, homens e mulheres que colocaram a sua vida perante o trono do Senhor, foram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que realizaram sinais e prodígios. O último versículo lá do evangelista Lucas e o início de Atos dos Apóstolos vai dizer que Cristo Jesus, através do seu poder, ele derramaria o Espírito Santo sobre a vida da igreja. E a igreja ela poderia até fazer prodígios e milagres maiores que Cristo Jesus. Porque, amados, quando nós estamos cheios do Espírito Santo do nosso Deus, quando nós temos a manifestação dessa glória do Senhor, não é somente as nossas palavras que são irresistíveis, não somente as nossas obras e o nosso dizer que são irrefutáveis, mas as obras que nós realizamos pela força do Espírito Santo resultará na glória e no esplendor do Senhor. Pare para refletir, meu irmão. Se você observar o texto bíblico que nós lemos, por diversas vezes o evangelista Lucas, ele pauta claramente a vida de Estevão a um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo e que realizava prodígios e milagres, prodígios e sinais dentro da comunidade dos santos. E é isso que eu quero refletir com você nesta noite. É isso que eu quero meditar com você nessa noite. Deus operava por meio de Estevão grandes obras. Deus operava pela vida de Estevão grandes milagres. Deus operava na vida de Estevão grandes portas que abriam para aquele povo ouvir a voz de Deus, para entender o chamado do Evangelho. Estevão nada mais é do que um dos maiores desbravadores do Evangelho que a Bíblia nos mostra. Era um homem que não tinha medo. Mas por que ele não tinha medo? Porque ele não tinha o tremor. É porque ele entendia o seu chamado. Ele entendia que a sua vida deveria refletir a própria vida de Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos, nessa noite. Você pode ser um seguidor e você pode ser um discípulo. O seguidor é aquele que segue. O seguidor é aquele que segue a multidão. Um exemplo claro que eu quero te dizer para você entender essa diferença.
O seguidor é como um fã de um cantor famoso ou de uma cantora famosa. O seguidor ou fã, ele vai assistir o show, ele vai falar que o cantor ou que a cantora é perfeito, ele vai querer demonstrar o seu amor e a sua gratidão a este cantor, a esta cantora, mas ele é um mero seguidor. Um discípulo é aquele que fielmente é um espelho do discipulador. O discípulo é aquele que segue os atos de Cristo Jesus de uma forma correta. Isso Estevão demonstra claramente em nossas vidas. Estevão era um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Ele não era um mero seguidor. O seguidor, ele vai, mas pode chegar um momento que ele não vai querer mais seguir e ele vai retornar. Quando nós escolhemos, amado, seguir a Cristo Jesus e ser discípulos de Cristo Jesus, a nossa vida deve ser transformada. Porque se nós somos discípulos de Cristo, automaticamente a nossa vida é um espelho daquilo que Cristo é. E isso a gente vê claramente na vida de Estevão. Um homem que não tinha meias palavras, um homem que não vestia uma máscara de cristão, um homem que se colocava à disposição do Evangelho, se possível até com a sua própria vida. Quando eu observo a vida de Estevão, meu irmão, eu vejo que ainda falta muito para nós atingirmos aquilo que Cristo Jesus quer das nossas vidas. Você se colocaria à disposição de Cristo Jesus até para morrer por Cristo? Você se colocaria, você que está no Instagram nesse momento, no Facebook nos ouvindo, você colocaria a sua vida à disposição de Cristo até para ser julgado de uma forma totalmente equivocada, como Estevão foi? A ponto de você observar as mentiras que aquelas pessoas estavam falando de Estevão. Será que nós aguentaríamos isso? Amado, ser discípulo de Jesus requer de nós uma profunda transformação de vida. Uma vida que seja pautada pelo caráter de Cristo. Uma vida que tenha uma reputação segundo a reputação de Cristo. Uma vida que tenha uma ousadia, uma intrepidez como Cristo Jesus tinha. E é aquilo que nós estamos necessitando hoje em dia, meus irmãos. De homens e mulheres que se coloquem à disposição, mas que tenham as qualidades do reino. Qualidades como boa reputação. Ser um bom homem e uma boa mulher diante do Senhor. Ser um homem e uma mulher cumpridor das leis, cumpridor dos mandamentos do Senhor. Homens e mulheres que entendam a real necessidade de transformar este mundo. Não para transformar por transformar, não transformar por uma questão pessoal, mas transformar através do Espírito Santo do Senhor. Estevão tinha uma excelente reputação e não parava por aí. O evangelista poderia colocar assim: Estevão era um homem de excelente reputação. Ponto final. Mas o evangelista descreve que o homem, que Estevão era cheio de graça, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, tinha boa reputação, era cheio do Espírito Santo do Senhor. Ser discípulo do Senhor é automaticamente entender que nós devemos ter em nossa vida o poder do Espírito Santo, que move a igreja. O Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a pregar este Evangelho, nos impulsiona a ser cristãos, ou pequenos cristos, que é a verdadeira tradução desta palavra. Que a vida de Estevão, meu irmão, seja uma vida em que você entenda que é um exemplo do que é ser discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite. Que nós possamos aprender com Estevão que a gente precisa mudar. Que a gente precisa mudar os nossos atos, as nossas palavras, o nosso agir, e que o Espírito Santo do Senhor tome
a nossa vida de tal maneira que a gente se disponha a não somente pregar o Evangelho, que disponha nossas próprias vidas por amor deste Evangelho. Que Deus te abençoe, meu irmão. É uma palavra que ao mesmo tempo é forte, mas ao mesmo tempo ela demonstra que nós precisamos mudar. Essa pandemia serviu, meus irmãos, e está servindo para nós entendermos quem nós somos e quem Deus é. Entendermos o quanto nós somos pequenos nas mãos de Deus, mas como as nossas obras podem refletir a grandeza do Senhor, como aconteceu com a vida de Estevão. Nós chegamos, ó Pai, estamos chegando, meus irmãos, ao encerramento deste culto, mas antes eu queria orar pela tua vida. Você que tem algum pedido de oração, você que está com o seu coração aflito, você que tem clamado ao Senhor por aquilo que está dentro do teu coração, se você quiser compartilhar neste momento, você que está no Instagram, no Facebook, coloque aí o seu pedido de oração. Nós vamos orar pela tua vida neste momento. Nós vamos clamar ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia sobre a tua vida. E que possamos juntos ter uma semana abençoada. Uma semana que seja abençoada e abençoadora. Que possamos, através dos nossos atos e das nossas atitudes, demonstrar a grandeza do Senhor. E eu quero orar pela tua vida. Coloque a sua vida agora nas mãos do Senhor. Deposite agora o seu pedido nas mãos do Senhor. Como nós lemos no Salmo 28, meus irmãos, bendito é o Senhor que ouve o clamor do teu povo, que ouve as súplicas do seu povo. Feche teus olhos nesse momento, você que está aí nos assistindo. Nós vamos fazer essa oração final e pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa. Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor, nesta noite. Porque, Senhor, nós observamos através da vida de Estevão o quanto ainda falta, Senhor, para sermos discípulos de Cristo Jesus. Que a nossa vida, Senhor, possa ter uma vida de boa reputação, como Estevão tinha. Que a nossa vida, Senhor, possa refletir aquilo que nós estamos falando. Que os nossos atos, Senhor, possam ser atos concernentes ao teu reino. Senhor, que as nossas atitudes, Senhor, possam refletir a tua glória. Senhor, abençoe o teu povo neste momento, Senhor, que está com o coração aflito, está com o coração, Senhor, agoniado. Abençoe, Senhor, aquele que tem te pedido, Senhor, algo, Senhor, que vá modificar a sua vida, a cura de alguma doença, a restauração da família. Senhor, aquilo que está no mais profundo do coração, Senhor. Olha para o teu povo com olhos de misericórdia, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. Inclina, Senhor, os teus ouvidos às nossas orações. E, Senhor, faça segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas durante esta semana. Mas, Senhor, aumente a nossa fé. Aumente, Senhor, a chama do teu Espírito Santo em nosso coração. Para que possamos não realizar simplesmente, Senhor, obras, prodígios e milagres. Claro que através do teu nome santo, mas, Senhor, que a nossa vida possa refletir uma vida de um verdadeiro discípulo. Abençoe o teu povo, Senhor, espalhado sobre a face da terra. Abençoe o teu povo da Igreja Presbiteriana do Mendanha, Senhor. Abençoe aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Senhor, que a tua paz, o teu amor, que a tua unção esteja sobre a vida de cada um deles, Senhor. Senhor, nos dê uma semana abençoada. Uma semana em que possamos, ó Pai, nos comunicar contigo e entender a tua voz. De ouvir, Senhor, o teu chamado. Senhor, desperta o teu povo, Senhor, para pregar o teu evangelho. Desperta, Senhor, o teu povo, Senhor, para agir
de acordo com as Sagradas Escrituras. Senhor, nós te agradecemos porque sabemos que nós não somos nada sem Ti. Somos dependentes, ó Pai, do Teu amor. Dependentes, Senhor, da Tua misericórdia. Senhor, abençoe o Teu povo. Abençoe aquele que está nos ouvindo nesse momento. Abençoe, Senhor, as nossas famílias. Abençoe a nossa casa. Senhor, sela a nossa casa com o Teu Espírito Santo. E, Senhor, que possamos, ó Pai, na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, estar mais perto de Ti. Como aquele hino que diz, Senhor, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Que possamos, ó Pai, estar mais perto do Senhor. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de louvar o Teu nome. Em nome de Jesus. E nós vamos orar neste momento a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que a cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, no Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, finalizando o nosso culto, eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que nos assistiram nesse momento, aqueles que desejarem falar com a nossa igreja. Nós temos o contato das redes sociais, Instagram, IPB Mendanha, Facebook, Igreja Presbiteriana do Mendanha, no YouTube, Igreja Presbiteriana do Mendanha. Lá você vai poder assistir as outras mensagens, os outros cultos, o Gota de Orvalho, Palavras Abençoadoras. E nós temos também o nosso WhatsApp. Se você quiser anotar o número é 96630 0698. Eu vou repetir, DDD 21 96630 0698. Esse é o nosso WhatsApp. Se você quiser uma palavra de oração, se você quiser informações da igreja, se você tem algum pedido de oração e quer que a igreja do Mendanha ore pela tua vida, esse é o WhatsApp da nossa igreja, 21 96630 0698. Esse culto ele vai estar disponibilizado neste momento pelo Facebook, pelo Instagram. Você pode observar aí o culto ao vivo e também mais tarde ele será compartilhado no YouTube para que você possa assistir durante a semana, se você quiser mais uma vez ouvir a mensagem e compartilhar, enviar esta mensagem para outras pessoas. Amados, que você possa ter uma ótima semana, que o Espírito Santo de Deus esteja contigo e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a tua vida, em nome dele, por meio dele e para ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau.